Durante a coletiva de imprensa de parlamentares perseguidos pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral, a deputada federal Bia Kicis fez um apelo aos profissionais da velha imprensa, lembrando-os de suas responsabilidades. A deputada lembrou que um dos primeiros atos do chamado Inquérito do Fim do Mundo foi a censura de um veículo da velha imprensa. Bia Kicis lembrou: sabe o que nós fizemos, nós que estamos aqui, parlamentares? Muitos à época nem eram parlamentares, muitos eram ativistas, cidadãos. Nós nos manifestamos contra aquele inquérito, que então era voltado contra um veículo da imprensa. E nós defendemos a imprensa. Nós defendemos a liberdade da imprensa. A deputada lembrou ainda que o inquérito mudou seus alvos e a velha imprensa deixou de se opor às ilegalidades. Ela disse: eles aproveitaram aquele inquérito e miraram o inquérito então em parlamentares. Foi assim que esse inquérito, que já dura quase 2.000 dias, mais de 1.800 dias, perdura. Perdura até hoje com a complacência daqueles que deveriam se manifestar a favor da liberdade de expressão. Aqueles que sofreram o princípio de perseguição e foram defendidos pela sociedade, pelos parlamentares e pelas pessoas que hoje são vítimas desse mesmo inquérito. Portanto, eu me dirijo aqui, em primeiro lugar, à imprensa. Bia Kicis apontou: eu estou falando só da grande mídia. Não estou falando dos jornalistas que estão perseguidos fora do país, que estão exilados, buscando proteção em países onde a democracia ainda existe e em que direitos e garantias fundamentais ainda são respeitados. A deputada pediu que o sigilo dos inquéritos seja retirado para que todos possam saber o que vem sendo feito. Ela lembrou: o sigilo precisa ser levantado porque nós, por meio até dos nossos advogados, não temos acesso a esses inquéritos. Até no meu caso, meus advogados têm acesso a partes do inquérito que dizem respeito apenas ao meu nome. Bia Kicis expôs como o objeto do inquérito vai sendo constantemente alterado, sem que seja possível haver qualquer controle. Ela disse: a nova narrativa que está sendo criada é uma organização criminosa internacional conduzida pelo Elon Musk para destruir e atacar a democracia no Brasil. Parece o teatro do absurdo, mas é isso que está sendo montado, construído e repetido pelo ventríloco do ministro Alexandre de Moraes na Globo News, que fica contando essas historinhas e nos acusando de sermos antidemocráticos. A deputada explicou que, mesmo quando admite que há ilegalidades e abusos nos inquéritos, a velha imprensa insiste em justificar as aberrações e afirmou: agora precisa parar. Eu digo, senhores, em nenhum momento foi justificável, em nenhum momento. Não se protege a democracia com atos antidemocráticos, não se faz justiça violando-se as garantias fundamentais. Bia Kicis afirmou: a Constituição tem sido rasgada, violada, e hoje nós somos as vítimas dessa injustiça, dessa perseguição implacável. Agora até estrangeiros começam também a ser incluídos em inquéritos. Isso não vai dar certo, não vai não. Não vai ficar nada bem, porque o mundo está com seus olhos virados para o Brasil. E hoje nós não estamos só aqui na República do Brasil, somente nós sendo perseguidos, sob o aplauso daqueles que deveriam defender a democracia. O mundo está de olho. A Constituição Federal determina em seu artigo 5º, inciso 54, que ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. No entanto, pessoas foram presas em massa e têm seus direitos e bens restringidos sem qualquer respeito ao devido processo legal. O ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, mandou confiscar, em decisão monocrática em inquérito administrativo, a renda de canais e sites conservadores como a Folha Política. A decisão do ministro, que recebeu o respaldo e apoio de Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin, confisca toda a renda dos canais sem qualquer distinção, segundo o tipo de conteúdo, tema
tema, época de publicação ou qualquer outro critério. Toda a renda de mais de 20 meses do nosso trabalho é retida sem qualquer justificativa jurídica. Anteriormente, a sede da Folha Política foi invadida e todos os nossos equipamentos foram apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes em inquérito que foi arquivado por falta de indícios de crime. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode nos ajudar a manter o jornal funcionando, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do QR Code que aparece na tela ou utilizando o código PIX ajude@folhapolitica.org. Caso não use Pix, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem enfrentando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Obrigado. Boa tarde a todos. Os senhores se lembram como tudo começou? Começou com um inquérito contra uma revista, a revista Cruzoé, que ousou fazer uma denúncia que atingia membros do Supremo Tribunal Federal. Quando o Supremo Tribunal Federal criou esse inquérito ilegal, inconstitucional, baseado num artigo do regimento interno que a procuradora-geral, à época, disse que não havia sido recepcionado pela Constituição e que permitiria que o Supremo abrisse inquérito contra crimes, em razão de crimes cometidos no âmbito, dentro do Supremo Tribunal Federal, que pudesse ameaçar os seus ministros, né? Quando ela já havia dito que esse artigo não foi recepcionado pela Constituição de 88, toda a imprensa se voltou contra essa decisão, porque atingia um veículo da imprensa. E sabe o que nós fizemos? Nós que estamos aqui, parlamentares, muitos à época nem eram os parlamentares, muitos eram ativistas, cidadãos, nós nos manifestamos contra aquele inquérito, que então era voltado contra um veículo da imprensa. E nós defendemos a imprensa. Nós defendemos a liberdade da imprensa. Como a reação por parte da imprensa e da sociedade foi grande, eles recuaram, mas não encerraram o inquérito. Eles aproveitaram aquele inquérito e miraram o inquérito, então, em parlamentares. Foi assim que esse inquérito, que já dura quase 2.000 dias, mais de 1.800 dias, perdura até hoje, com a complacência daqueles que deveriam se manifestar a favor da liberdade de expressão. Aqueles que sofreram um princípio de perseguição e foram defendidos pela sociedade e pelos parlamentares e pelas pessoas que hoje são vítimas desse mesmo inquérito. Portanto, eu me dirijo aqui em primeiro lugar à imprensa. Vocês precisam fazer o seu papel. A imprensa, ela é um poder muito grande e a imprensa, ela pode ajudar a salvar, isso sim, a democracia. Não é um ministro que conduz inquéritos ilegais que salva a democracia. A sociedade, a imprensa tem meios de ação para salvar, ajudar a salvar e preservar a democracia. Então faço um apelo à imprensa que abra os olhos, porque vocês já foram alvo e muitos de vocês já começam a ser alvo novamente. Folha de São Paulo ali, um Estadão aqui, alguma crítica, uma matéria que tem que ser derrubada, um jornalista que tem que ser calado. E eu estou falando só da grande mídia. Não estou falando dos jornalistas que estão perseguidos fora do país, que estão exilados, buscando proteção em países onde a democracia ainda existe e em que direitos e garantias fundamentais ainda são respeitados. Então, eu quero dizer que esse inquérito, ele precisa ser aberto, o sigilo precisa ser levantado, porque nós, por meio até dos nossos advogados, não temos acesso a esses inquéritos.
Até no meu caso, os meus advogados têm acesso a partes do inquérito que dizem respeito apenas ao meu nome. Mas nós somos acusados de... Agora, a nova narrativa que está sendo criada aí é uma organização criminosa internacional conduzida pelo Elon Musk para destruir e atacar a democracia do Brasil. Isso é uma coisa... parece o teatro do absurdo. Mas é isso que está sendo montado, construído e repetido pela ventríloga do ministro Alexandre de Moraes na Globo News, que fica contando essas historinhas e nos acusando de sermos antidemocráticos. Porém, nós assistimos ontem o Bial dizendo que o Supremo Tribunal Federal praticou atos antidemocráticos e que isso precisa parar. Só que a narrativa ainda, para aqueles que admitem, falam, que têm coragem de dizer que praticaram atos antidemocráticos, dizem assim, mas naquele momento era justificável. Agora precisa parar. Eu digo aos senhores, em nenhum momento foi justificável. Em nenhum momento. Não se protege a democracia com atos antidemocráticos. Não se faz justiça violando-se as garantias fundamentais, como no caso do monarca. Vamos ter que afastar os direitos e garantias fundamentais dele só um pouquinho. Estamos vivendo a democracia relativa ao do porém. A Constituição proíbe a censura, porém, até o dia 30 de outubro vai uma censurinha ali, está tudo bem. A Constituição garante direitos fundamentais. Porém, nesse caso do monarca, vamos afastar os direitos fundamentais um pouquinho e ver no que dá. Então, isso é muito grave. Nós estamos aqui como parlamentares e com a imunidade parlamentar sendo violada. O meu colega Felipe Barros leu um trecho de uma decisão do ministro Celso de Mello. Pois bem, existe uma decisão do ministro Celso de Mello em que ele diz textualmente: jamais se interpreta a Constituição ou a lei contra o texto expresso da Constituição ou da lei. É aquele velho adágio que quando tem clareza, não cabe a interpretação. E é isso que está acontecendo. A Constituição tem sido rasgada, violada, e nós hoje somos as vítimas dessa injustiça, dessa perseguição implacável. Agora até estrangeiros começam também a ser incluídos em inquéritos. Isso não vai dar certo. Não vai ficar nada bem, porque o mundo está com seus olhos virados para o Brasil. E hoje não estamos só aqui na República do Brasil, né? Somente nós sendo perseguidos sob o aplauso daqueles que deveriam defender a democracia. O mundo está de olho. Muito obrigado. Nicolas, muito bom, Bia. Senhores, boa tarde. Eu quero dar continuidade aqui aos esclarecimentos, mas ao povo brasileiro. O que está acontecendo? Nós parlamentares somos assegurados pela Constituição Federal, pela nossa imunidade parlamentar no artigo 53. E nós temos o ex-líder da oposição tendo busca e apreensão na sua casa por uma foto adulterada. Nós temos aqui o deputado Ottoni, que tem 4 anos que não tem acesso ao seu processo. Eu, até hoje, não sei o porquê, porque eu também não tenho acesso ao processo, do porquê minhas redes sociais, logo após as eleições presidenciais, também foi bloqueado. Ou seja, a mira está em nós, mas o alvo são vocês. Você lembra quando antigamente as buscas e apreensões que eram feitas pela Polícia Federal para poder ver malas de dinheiro da corrupção, para poder ver pessoas que desviavam dinheiro, né, da Petrobras, de estatais? Hoje não. Esses caras literalmente querem tirar e tiram traficantes da cadeia e quer colocar pessoas que pensam diferente na cadeia, horas. Essa é a grande loucura que está acontecendo. Quando nós dissemos há pouco tempo atrás de que o Brasil viraria uma Venezuela, não é no sentido somente econômico, por mais que nós estamos caminhando para isso também, mas é principalmente com relação ao domínio da Suprema Corte. E aqui, o inquérito de Moraes, ele faz exatamente isso. Ele utiliza-se do seu poder para poder calar, para poder censurar, porque nós somos oposição. Se parlamentares não podem dizer o que pensam, muito menos o cidadão comum. E isso daqui que é o que de fato está em perigo. Porque pode passar a impressão de que nós estamos nos defendendo. Os parlamentares estão somente se defendendo das prerrogativas deles, mas não. Nós estamos defendendo, por exemplo, que o doutor Sebastião possa ter a sua liberdade
nas redes sociais, para que você, no seu posicionamento, também faça isso da mesma forma. E por que esses inquéritos? Eles colocam em sigilo para poder pressionar e para poder amedrontar a oposição. Agora, olha que contraditório, Sargento Faur. Eles colocam o processo em sigilo, mas eles comentam os autos do processo em rede de televisão nacional. Essa é a grande incongruência. Para que colocar em sigilo, então? Abre-se os processos, para que todos, afinal de contas, os comentem. Porque se nós não podemos ter acesso, eles também não deveriam ter. Agora, Alexandre de Moraes, ele se tornou o investigador, o julgador e a vítima, ao mesmo tempo no processo. Isso é inaceitável. Então, por mais que existem outras pautas importantíssimas para serem discutidas aqui nessa casa, a prerrogativa dos deputados, que são os devidos representantes do povo, assim bem como os senadores, não pode ser deixado de lado. Afinal de contas, uma tirania começa dessa forma. E se você quer saber de fato quem controla os senhores, eu pergunto para vocês: Nicolás Maduro é o quê? Um ditador. Kim Jong-un é o quê? Um ditador. Quem foi Stalin? Também um ditador. Chame Alexandre de Moraes de ditador. E você vai perceber a diferença que há daqueles que de fato controlam a tua opinião e aqueles que de fato não controlam. E nós temos vários cúmplices disso. Nós temos, por exemplo, diversas mídias, diversas jornais que estão em conluio com tudo que está acontecendo. Olha só a que ponto chegou. Nós temos pessoas hoje, eu faço questão de lembrar isso aqui, deputado Marcel Van Hatten, pessoas que estão sendo condenadas a 16 anos de forma desproporcional porque fizeram baderna aqui nessa casa, que a esquerda cansou de fazer. Os black blocs já foram absolvidos pelo que fizeram, tanto aqui quanto em São Paulo. Nós temos o Coronel Naime, que até hoje a sua família pede Pix para poder sustentar. Enquanto isso, nós temos literalmente André do Rap, um dos caras que eram chefões do comando do tráfico organizado, solto, inclusive com seus bens sendo restituídos. Nós temos a DPU, a Defensoria Pública da União, fazendo processo contra o Elon Musk por danos morais à democracia, horas. O que de fato é ataque à democracia, doutor Sebastião? É você falar contra o Lula, é você, por exemplo, dizer que ele é ladrão como eu e deputado Gilvan Federal disse, e nós estamos sendo investigados por isso. O Monark, abriu-se uma investigação por ele porque ele chamou o Flávio Dino de Gordola. Ora, se chama ele de magra fake news, se chama ele de Gordola é o quê? É criminoso, então tem que chamar ele de quê? Olha o nível que nós estamos chegando. Então, quando nós colocamos isso daqui, é algo muito sério. Nós estamos clamando para que não somente as pessoas que já concordam conosco, mas para que os demais, presidente dessa casa, presidente Rodrigo Pacheco, e como mineira que eu peço desculpas, a omissão do presidente do Congresso, porque o que está acontecendo hoje é muito por conta da omissão, da frouxidão, da covardia de um homem chamado Rodrigo Pacheco. E eu tenho zero medo de dizer isso aqui. Afinal de contas, eu sei as consequências de ter homens fracos em locais de posições fortes, que é isso que nós estamos vivendo. Enquanto nós estamos aqui na nossa liberdade de fala, tem pessoas sofrendo gravemente, com famílias gravemente sofrendo por conta de um revanchismo jurídico. Chega dessa censura, chega desses sigilos eternos e inquéritos eternos. Nós queremos liberdade para o nosso país e é isso que nós viemos fazer aqui hoje. Muito obrigado.